Ao abrir a torneira, esperamos que a água que vamos consumir seja de boa qualidade e segura. Entretanto, ocorreram situações em que o nível de metais potencialmente tóxicos foi detectado acima do permitido. Como podemos perceber, o cádmio e o zinco são imperceptíveis a olho nu e podem gerar graves danos à nossa saúde se consumidos em excesso. Infelizmente, os tratamentos convencionais e os filtros domésticos não conseguem eliminar completamente os contaminantes metálicos. Diante desse desafio, alternativas inovadoras vêm sendo desenvolvidas ao redor do mundo. De filtros de carvão ativado a técnicas eletroquímicas avançadas, várias soluções vêm sendo estudadas. No entanto, geralmente, essas tecnologias não removem traços desses contaminantes e, ao serem descartadas, podem gerar novos problemas ambientais. Entre essas soluções, pesquisadores da UFABC têm se destacado no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para a remoção de íons metálicos da água. Entre as soluções desenvolvidas, temos o aerogel, feito à base de celulose a partir da serragem de eucalipto. Temos o hidrogel, feito à base de quitosana, que é obtida da casca de crustáceos. E, por fim, a membrana, que também é feita de celulose, porém uma celulose modificada, chamada de nanocelulose. Agora vamos conhecer os cientistas por trás dessas soluções e entender melhor como elas funcionam. Os materiais que são desenvolvidos no tratamento sistemático, na realidade, eles são métodos que serão aplicados no refino do tratamento de água. Na estação de tratamento de água, métodos convencionais que são aplicados nesses momentos, eles não retêm elementos potencialmente tóxicos que estão em baixíssima concentração. E por conta disso é que advêm essas estruturas porosas, porque eles captam esses elementos em baixas concentrações. Então, na realidade, é praticamente um tratamento complementar e de refino da remoção e do tratamento da água em si, da remoção desses poluentes e do tratamento da água. A minha pesquisa, ela tem como foco trabalhar na remoção e recuperação de alguns metais alvos que apresentam caráter potencialmente tóxico, e para isso a gente vem desenvolvendo hidrogel de quitosana. Além da matriz de hidrogel de quitosana, a ideia é também incorporar uma carga que potencialize as propriedades desse hidrogel, e no caso eu venho trabalhando com nanoestruturas de celulose modificada, pois assim a gente consegue complementar as propriedades naturais da quitosana e obter um material final com maior desempenho. No meu projeto, eu tenho um foco bastante direcionado com relação à presença de alguns metais específicos. No caso são o cobre, o cromo, o cádmio e o níquel. Eles são diferentes metais que apresentam níveis de toxicidade preocupantes e eles não são removidos naturalmente. Foi possível observar uma remoção bastante considerável, tanto para o cádmio quanto para o níquel e para o cobre. A menor remoção que a gente observou foi para o cromo. No caso, o cromo a gente teve uma remoção limitada da ordem de 30%, por exemplo, mas enquanto o níquel, cádmio e cobre em menores concentrações a gente atingiu 100% de remoção, e mesmo aumentando a concentração a gente ainda assim conseguiu se manter em cerca de 60%, 70%. O nome hidrogel ele vem justamente porque quando esse material ele é exposto à água, ele acaba tendo um grande inchamento, ou seja, ele absorve bastante água no processo de produção dos materiais, Então, a primeira etapa é conseguir realmente a matéria-prima. Então, no caso da quitosana, ela é obtida a partir da casca de crustáceos. A gente pega a quitosana que foi extraída inicialmente, então a gente tem um pó, e aí a gente solubiliza isso numa solução, e a partir disso a ideia é colocar um agente químico que vai funcionar para criar basicamente uma rede interconectada das cadeias poliméricas. Após essa rede formada, que acontece com exposição também à temperatura e tempo de reação, você tem uma estrutura que começa a se tornar estável, e com a remoção da água, a água sai do sistema e a gente acaba tendo um material final que representa basicamente o hidrogel. O foco do meu doutorado está na remoção de 3 íons metálicos específicos: o manganês, o níquel e o zinco. Atualmente, sabemos que esses íons estão presentes nos organismos vivos e desempenham papéis muito importantes no seu metabolismo. No entanto, em excesso, podem causar graves efeitos à saúde humana e ao equilíbrio do meio ambiente. Podemos pensar em aerogel
também conhecido como um criogel, a depender do seu método de fabricação, como um material polimérico que apresenta uma estrutura tridimensional e altamente porosa. Os materiais desenvolvidos até o momento apresentaram resultados promissores, com uma capacidade de adsorção de aproximadamente 40%, mas nos próximos meses nós pretendemos otimizar a capacidade de adsorção desses materiais. O desenvolvimento de aerogéis envolve basicamente a dissolução de um polímero natural em um meio aquoso e, em seguida, temos a adição do agente reticulante. Esse é um processo muito similar ao da fabricação de hidrogéis. A principal diferença na fabricação de um aerogel e de um hidrogel está na sua etapa final de secagem. Para a fabricação de aerogéis, a literatura apresenta principalmente duas técnicas: a secagem supercrítica, utilizando o dióxido de carbono, e o freeze drying, conhecido como processo de liofilização. Em termos ambientais, o processo de liofilização é o mais indicado por causar menos impacto ao meio ambiente. O processo de liofilização é realizado com material previamente congelado, de modo que, pelo processo de sublimação, a água passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem transitar pelo estado líquido. À medida que a água sublima, são formados vazios ao longo do material, resultando em um aerogel de elevada porosidade e baixíssima densidade. Essa porosidade é essencial para a aplicação desses materiais na sorção, como, por exemplo, na remoção dos íons metálicos, em tratamentos de água, pois amplia a área de contato, a área de superfície desse material e, consequentemente, aumenta a capacidade de captura desses contaminantes. A minha pesquisa é focada no cádmio e no zinco, que são os metais que a minha membrana tem mais afinidade. Para o processo de fabricação dessas membranas, a gente parte de uma solução contendo celulose, ureia e hidróxido de sódio, e isso é seguido pela adição de um reagente que é a epicloridrina, e a epicloridrina vai fazer o papel de agente reticulante. O que é isso? É o reagente que vai pegar uma cadeia de celulose aqui, outra aqui, e servir como ponte. Então vai fazer a união química através de ligações covalentes entre as cadeias de celulose. Isso vai formar uma rede que é insolúvel em água. Ou seja, essa estrutura é formada e ela não dissolve, ela não se desfaz, ela é bastante resistente. E essa reação acontece deixando a solução de celulose e a epicloridrina agitando, mistura com a celulose modificada e dispõe em placas Petri. E deixa secando em estufa e, após um certo tempo, o material está pronto. E sobre a eficácia desse material, até o momento, para a melhor formulação, nós conseguimos uma porcentagem de remoção de 90% de 4 metais simultaneamente, para níquel, manganês e principalmente cádmio e zinco, mas isso em ensaios de adsorção em batelado. A gente tinha um frasco chamado frasco Erlenmeyer, onde a gente coloca a membrana, a solução com os metais, deixa agitando por 24 horas e depois analisa isso num cromatógrafo, que vai dizer pra gente o quanto de metal ainda tinha na solução. Aqui a gente tem uma plaquinha de cromatografia de camada delgada que é basicamente papel. Aqui eu fiz um pontinho com uma canetinha vermelha e aqui com uma canetinha roxa. E a gente deixou essa plaquinha ser eluída, ou seja, um solvente passou por aqui e esse solvente arrastou os pigmentos das canetinhas. Então, a gente conseguiu separar um pigmento roxo entre um pigmento rosa e azul, pigmento vermelho entre um vermelho e um mais rosado. Isso é exatamente o que acontece no cromatógrafo. Então, os metais entram misturados, passam pela coluna e cada um vai saindo um depois do outro, eles são separados. Eles passam por um reator onde são misturados com corante e pela diferença de intensidade de luz que é medida por esse detector, a gente consegue saber onde cada metal passou e o quanto de cada metal passou. De uma forma similar a, por exemplo, quando a gente faz um suco de pozinho, quanto mais pozinho a gente põe, mais escuro
o suco fica. É um princípio muito semelhante, na verdade idêntico, ao que acontece nesse detector. Quanto mais metal tem, mais escuro vai ser o líquido que passa, sai do reator e é detectado. E é assim que a gente caracteriza. A gente faz a diferença de quanto tinha de metal antes na nossa solução, antes da interação com os nossos materiais e depois. Aí fazendo um menos o outro, a gente sabe que o que tinha e não tem mais foi removido pelo nosso material. Então aqui a gente tem o software que a gente trabalha para conseguir fazer as análises no equipamento, né, o cromatógrafo. E aí aqui a gente tem um exemplo. Foi uma leitura de uma amostra, aqui no caso uma solução inicial preparada contendo diferentes metais. E a gente pode observar que basicamente a curva ela tem vários picos ao longo dela. Então cada um desses picos está associado a um dos metais. Então a gente tem um pico para o cobre, para o níquel, para o zinco, para o manganês e para o cádmio. E a gente pega a nossa amostra em contato com essa solução. Após 24 horas a gente analisa também no equipamento e aí a gente vai observar qual que é o efeito após esse período na curva, se ocorre uma redução desses picos e qual que é o teor de redução, porque é um indicativo do processo de distorção que aconteceu e da remoção dos contaminantes. E aqui a gente tem um exemplo também da curva que acontece quando a gente quer avaliar o cromo. Pode observar a curva que ela tem uma boa definição, indicando uma concentração aproximadamente de 6,9 ppm. E no caso, aqui a gente tem um exemplo de uma amostra após o ensaio de distorção. A gente observa a curva pós-contato com o material, ela apresenta um caráter muito mais ruidoso. A gente tem nesse caso um valor aproximado de 0,3 ppm, o que indica uma redução, por exemplo, da solução inicial de cerca de 96% de remoção, o que é um resultado bastante interessante. Esses materiais que estão sendo desenvolvidos já em pequenos protótipos, né, eles vão ser aplicados em pequenos devices. A gente pode ter, né, filtros, desde filtros utilizados em águas residuais industriais, onde a concentração desses íons é mais elevado, né? E também, né, em dispositivos, filtros que serão utilizados dentro das nossas residências para que a gente possa estar removendo pequenas concentrações que vêm chegando na nossa água que a gente consome. Ou fazer dispositivos onde uma pessoa que, por exemplo, coleta uma água de um rio possa despejar sobre um filtro e obter a água purificada do outro lado. Tanto o fato da celulose ser um material muito abundante, quanto o fato do processo de adsorção ser um processo muito simples, tornam esse material ideal para aplicações, principalmente em regiões onde o tratamento de água não alcança. Todos os materiais, sejam as membranas, sejam os hidrogéis ou os aerogéis / criogéis, né? Todos eles nós estamos utilizando os polímeros naturais, né? Que a princípio a gente pode dizer que tem um custo baixo quando comparado com as outras tecnologias que são utilizadas para a remoção desses contaminantes. Todos eles são de materiais, né, de polímeros ambientalmente amigáveis que se degradam facilmente no meio ambiente, né? Um outro ponto é a questão da reusibilidade desses materiais. Então, facilmente, com processos de troca de pH ou de condições aquosas, você adsorve, sorve e adsorve. Ou seja, você retira da água os contaminantes e depois você consegue recuperar esses elementos e depois reutilizá-lo em outras aplicações. Então, a amostra do material após o processo de distorção, a gente pode ver ela tem essa coloração, né, indicativo do processo de distorção do metal de interesse, e aí, após essa etapa a gente pode prosseguir para um processo de distorção. Então ele foi capturado na superfície do material, a gente vai remover ele agora da superfície, voltar ele para uma solução. E a gente pode fazer isso com um processo de concentração, por exemplo, e após essa etapa, liberar isso de uma só vez em uma solução. E aí a gente consegue, de fato, dar uma destinação para esse metal com outros processos químicos de tratamento. E aí, com essa solução, a ideia a gente vai pegar esse material, a gente vai inserir ele nessa solução, e com isso a gente vai ter a liberação do metal na solução e a restauração do material para um novo ciclo de adsorção. Então a gente poder utilizar esse material seguidas vezes.
chegar a um ponto que ele não tem mais uma capacidade útil de remoção de metais. Mas a gente pode fazer isso durante alguns ciclos, visando uma melhor utilização desse material no fim da sua vida útil. Esse material recuperado, né, que é um subproduto do processo de absorção e desorção, ele pode ser redirecionado para empresas galvânicas, por exemplo, para empresas químicas em si só, né, na síntese de catalisadores metálicos e reinseri-los no âmbito industrial. Os estudos que vêm sendo conduzidos em escala laboratorial se mostraram promissores e esperamos em breve ver essas tecnologias aplicadas no nosso dia a dia, promovendo água limpa de forma sustentável.